Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter e informação urgente. Teve discussão forte no vestiário do Internacional. Dirigente apaziguando a situação e atacante está de saída do clube. Eu te conto os detalhes de todas essas histórias aqui no canal depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo se não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Bora falar de Inter. Muito boa tarde, pessoal. Estou de volta aqui no canal neste domingão, pós-derrota do Inter contra o Cruzeiro. Ontem não consegui trazer o conteúdo à noite, mas trago aqui os detalhes de uma história muito importante e que sim tem repercussão nos bastidores do Colorado. Eu vou dar o crédito aqui ao meu colega Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, que estava no Mineirão para fazer a cobertura da partida de ontem e trouxe hoje pela manhã uma informação muito importante. E ela é a seguinte: houve uma discussão forte no vestiário do Internacional após a partida contra o Cruzeiro. Mais especificamente, durante a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. O Rodrigo Oliveira não cita quais jogadores teriam discutido, mas que sim houve uma discussão muito forte e que inclusive D'Alessandro e o presidente Alessandro Barcelos tiveram que intervir no vestiário para que nada de mais grave acontecesse, nenhuma discussão mais forte que levasse às vias de fato, por exemplo. Então, uma informação, olha, muito importante de cobrança entre os jogadores no vestiário do Inter após essa sequência de péssimos resultados. Um detalhe importante que traz também mais um bastidor dessa história é que o D'Alessandro e o presidente Barcelos acompanhavam a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. Foram avisados em meio à coletiva que a discussão estava acontecendo no vestiário do Mineirão, saíram da coletiva e aí foram para o vestiário para tentar apaziguar essa história. O Rodrigo Oliveira, como ótimo repórter que é, percebeu essa movimentação, foi atrás da informação e conseguiu a confirmação de que houve sim essa discussão no vestiário colorado. Por um lado, isso é bom e por um lado, isso é complicado. A gente pode analisar pelos dois vieses. Por um lado, alguém possa olhar a situação e dizer, olha, pelo menos tem jogador indignado no vestiário do Inter com a situação atual. É algo que a gente pode citar de um vestiário que não está conformado com esse resultado, pelo menos parte desse vestiário, e que está tentando reverter o atual cenário que é muito ruim, de um Inter que não consegue jogar bem, não consegue resultados dentro do campo. Tem gente que vai olhar pelo outro lado e achar que pode ser negativo, um racha nesse momento no vestiário colorado, com jogadores indo para um lado ou indo para o outro, dependendo das suas amizades, e isso pode ser perigoso também nesse momento de instabilidade que vive o Colorado. Eu vou pelo lado do copo meio cheio. Acho que é importante esse tipo de discussão, claro, dentro ali de uma normalidade, do calor do momento do futebol, nada além disso. Mas é uma informação aí bombástica que traz o Rodrigo Oliveira após essa partida, que mais uma vez o Inter foi derrotado para o Cruzeiro, algo que não acontecia no Brasileirão desde 2016. Sim, o Cruzeiro não vencia o Inter desde o ano do rebaixamento do Colorado há nove temporadas. Então é um resultado realmente que chama a atenção também pela atuação do Inter, mais uma vez, ruim em geral, com poucas alternativas, com o time sendo ainda muito distante daquilo que já foi com o próprio técnico Roger Machado. Um atacante está de saída do Internacional. Informação que foi trazida ontem por mim, estava na cobertura do jogo do Grêmio pela Rádio Bandeirantes, até por isso não consegui trazer o vídeo à noite aqui para vocês, mas consegui descobrir essa informação e confirmei com o pessoal do Ceará e também com o staff do jogador.
Luca está de saída do Internacional, atacante que foi comprado junto ao próprio Ceará. Lá em 2021, o Inter pagou 1.200.000 reais na compra de 60% dos direitos econômicos do Luca Holanda, e agora o jogador está de saída do Internacional. Já não vinha sendo relacionado, estava fora dos planos do técnico Roger Machado, tinha contrato com o Inter até o final desse ano e, a princípio, pelas informações que vêm dos colegas do Ceará, o jogador chega em definitivo ao clube cearense, ou seja, o Inter libera o Luca desses últimos meses de contrato, provavelmente fica com um percentual desta negociação, fica com um percentual ainda do jogador, para que possa lucrar, quem sabe, numa possível venda do Ceará no futuro. Jogador de 22 anos que surgiu bem na base colorada. No profissional teve alguns momentos, alguns lampejos, mas não conseguiu dar sequência. Foi ultrapassado aí pelo Ricardo Matias na hierarquia dos centroavantes e hoje seria o quarto nome do ataque colorado, então está sendo liberado pelo departamento de futebol. Aliás, André Mazzucco ontem, após a derrota, falou também sobre esse processo de contratação que para muitos foi equivocado, na minha opinião também com bastantes erros. O Mazzucco chegou a defender o Richard na entrevista, disse que é muito cedo ainda para fazer qualquer tipo de avaliação, disse que o preço que o Inter pagou pelo Ramon não é esse que está sendo divulgado, mas eu reforço aqui a minha informação, o Inter ficou de pagar, pelo menos ainda não pagou na totalidade, o valor de 9 milhões de reais pela contratação do Ramon junto ao Olympiacos da Grécia. Tanto é que o Inter repassa o Ramon ao Vitória com uma opção de compra justamente nesse valor, de 9 milhões de reais, para tentar recuperar o valor investido no início da temporada. Até porque não faria muito sentido, né? Se o jogador foi tão mal assim no Inter, o Vitória pagar um valor maior do que o Inter pagou. Então o Mazzucco está tentando colocar um discurso ali de que não foi tão caro, mas esse é o valor, 9 milhões de reais. Ele chegou também a defender o Richard, como eu disse, dizendo que não é um jogador, tem que dar mais tempo, que ele vinha de 2 temporadas na Turquia, está conhecendo o grupo. Disse também que a contratação do Kaique Rocha não foi um erro, que era um jogador de backup, um zagueiro de backup, não sei exatamente o que significa essa expressão no meio do departamento de futebol do Inter, mas um jogador que atuou 14 minutos e já deixou o clube rumo ao futebol português. Enfim, o Internacional e a sua bagunça generalizada no departamento de futebol. Não preciso nem dizer que o Roger está mantido no cargo, respaldado mais uma vez pela direção, mas vai ter um último teste de fogo, que é no próximo final de semana, partida decisiva contra o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? Volto ainda hoje, nesse domingo à noite, para a gente atualizar o Inter aqui no YouTube. Eu peço, por favor, o seu like nesse vídeo, também que você se inscreva aqui no canal se não é inscrito. Se está conhecendo o canal por esse vídeo, deixa a tua inscrição aqui embaixo. Também ativa o sininho das notificações. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!